Quem está feliz com o Senhor nessa noite aqui? Glória a Deus, aleluia. Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo, você que trouxe a sua Bíblia, abrindo a palavra do Senhor, num texto bem conhecido, Isaías capítulo 49, verso 14 e 15, nós vamos estar meditando nesta noite. Você que não trouxe, pode estar acompanhando aqui no telão. Isaías 49, versos 14 e 15. Amém ou socorro? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer-se do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer dele, eu não esquecerei de você. Eu não esquecerei de você, diz o Senhor para mim e para você nessa noite. Você pode aplaudir essa verdade absoluta, amado, da palavra de Deus. Glória a Deus, amado. Antes de eu entrar no texto, eu queria perguntar: quem aqui tem promessas de Deus na vida? Quem aqui tem sonhos, tem projetos? Eu tenho uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Onde está você nessa noite? Você que está no campanha, onde está você? E pode abaixar a sua mão. Eu queria te perguntar: e como que estão essas promessas de Deus na sua vida? Você já alcançou elas? Já se concretizaram? Ou será que tem muitas promessas que, devido ao tempo, à circunstância, você já até esqueceu que um dia você recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida? Será que tem sonhos que já foram engavetados? Porque às vezes nós somos assim, diante de algumas circunstâncias, somos tentados a achar que aquilo não era de Deus, sim ou não? Ou só acontece com o pastor? Ou só acontece comigo? Ou só lá em casa que acontece isso? Porque tem hora que fala: mas será? Eu tenho orado, eu tenho feito tudo certinho, Natão, o que manda o manual, e parece que não acontece. Parece que o céu fechou, Érica, parece que o céu está de bronze. Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Mas nesta noite, para a glória de Deus, a graça de Deus, o Senhor nos deu a honra, o privilégio de estar aqui para relembrar que a promessa dele ainda está de pé. A promessa dele sobre a sua vida, ela vai se cumprir, amado. Sabe por quê? Porque a promessa não depende de mim, não depende de você. A promessa é dele. Se ele falou, vai se cumprir na minha e na sua vida. Então aplaudo a Deus por isso, amado. Glória a Deus, glória a Deus, amado. E é justamente esse o tema desta noite que nós vamos tratar. Deus não se esqueceu da promessa. Vamos ler junto? Bem forte. Deus não... Você crê nessa verdade, sim ou não? Deus não se esqueceu da promessa. Deus não esqueceu da promessa. E o texto que nós acabamos de ler vai nos ajudarmos a entender isso. Nós temos aqui um texto bem conhecido. Não vou adentrar muito, que é um texto que sempre, a maioria das vezes, nós temos ministrado sobre Isaías. Isaías foi um profeta que foi levantado por Deus para profetizar sobre a nação de Israel. Ele foi levantado num tempo de calamidade, para levar uma palavra, uma profecia, não no primeiro momento, uma palavra amorosa, mas para denunciar realmente: olha, se vocês não se posicionar, povo que era escolhido, era o povo de Israel, que era a nação escolhida de Deus, e ele falou: olha, é preciso que vocês voltem, permaneçam fiéis ao Senhor. Senão vai acontecer isso, trazendo para a nossa realidade, vai acontecer coisas que não é da vontade de Deus, mas eles vão entregar vocês aos seus desejos. E diz que o povo não se adentrou, tomou esse cuidado. Então o povo perdeu o foco e eles foram entregues aos seus inimigos, e eles foram levados cativos à Babilônia. Você conhece a história. Porém Deus também traz para eles uma palavra de promessa, de levante, de restauração. E nesse capítulo que nós lemos alguns versos, principalmente no capítulo 49, a partir do versos 8, nós vamos ter Deus liberando uma palavra através do profeta, dizendo sobre restauração. Vai dizer que vai prometer para eles uma palavra de restauração. Eles estão cativos, mas eles estão debaixo de uma palavra. Fala comigo: debaixo de uma palavra de Deus. Eu quero dizer também que você está aqui nessa noite debaixo de uma palavra de Deus, amado. Tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, amado. E aqui acontece algo interessante. E o povo, mesmo diante disso, por estarem cativo, saberem o que havia acontecido com os seus antepassados, saber os feitos que Deus havia feito sobre eles, como Deus havia libertado eles, como Deus havia permitido eles passar a pé enxuto o mar vermelho, e agora cativo, e diante de uma palavra
poderosa de Deus, de restauração. Eles começam a falar: não, Deus se esqueceu, não é possível. Olha como que nós estamos, e cadê a promessa? Cadê a promessa? Onde está essa promessa de Deus? Talvez nesta noite tem algumas pessoas aqui que também nos acompanham, que já se fizeram essa mesma pergunta: onde estão as promessas de Deus na minha vida? Onde estão aquilo que foi liberado sobre a minha vida? Será que alguma vez você já não se questionou dessa forma? Cadê Deus? Porque tem dias, como eu falei, parece que fica tudo mais difícil. Está indo tudo tão bem, está fluindo, aí de repente parece que aí o carro fura o pneu. Você fala: não, é normal, aconteceu, é coisa que acontece. Aí fura o pneu, aí de repente a filha, acontece alguma coisa com o filho, aí de repente lá na empresa dá um trabalho, você começa a olhar e fala: meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu não tinha uma palavra que Deus tinha falado que ia dar certo, que ia prosperar, que ia acontecer. Aí não dá a sensação que Deus se esqueceu, virou o rosto para nós, ou é só comigo que acontece isso? Ei, filho, mas Deus não vira o rosto, Deus continua te olhando, Deus continua te amando. E nesta noite, em nome de Jesus, eu quero declarar que esta mentira de Satanás na tua vida, ela vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. O céu continua ao teu favor, Deus continua ao teu favor ainda, amado. Porque tem vezes que nós esquecemos, amado. E quantas pessoas hoje que têm sofrido, quantas famílias hoje que têm desistido do casamento, porque é o primeiro obstáculo que aparece. Ela fala: não vale a pena mais lutar pelo casamento, não vale mais a pena investir no filho. Não, amado, tem uma palavra de Deus aí para mim e para você. E diante disso eu quero entrar no primeiro tópico, que diz justamente isso: que uma hora ou outra a sensação de abandono, ela bate a porta. Vamos ler junto comigo? Uma hora ou outra a sensação de abandono bate a porta, sim ou não? Você não sabe qual é o momento. É uma hora ou outra ela chega. É na hora que você menos espera. Começa as coisas não fluir, como eu acabei de dizer, e a gente começa a pensar dessa forma. Está indo tudo maravilhoso, e de repente, e o texto que nós acabamos de ler, ele vai falar justamente isso. Ele nos ensina esses detalhes. Pois aquele povo tinha uma promessa, tinha uma palavra de Deus. Porque lá em Isaías 49, se a gente voltar alguns versos, no verso 8, vai dizer, e o interessante é que começa o verso 8, diz assim, ó, quem que está dizendo? Assim diz quem está dizendo é o profeta? É Isaías que está falando ou não? Não, é o próprio Deus. Olha o que diz, ó, assim diz o Senhor, que no tempo favorável responderei a você, e no dia da salvação eu ajudarei, eu guardarei, farei que vocês sejam uma aliança para o povo, para restaurar. E ele continua falando que vai haver restauração, vai falar, ele continua descrevendo nos versos seguintes, que ele vai pegar as montanhas, os montes, ele vai fazer estrada para as pessoas passar, que ele vai trazer de volta o povo. Então eles tinham essa palavra, eles tinham essa promessa de Deus. Agora você consegue imaginar como que estava a cabeça desse povo diante de tudo isso? Mas mesmo, sei, pastor, é verdade que eles obedeceram, mas tinha uma palavra de Deus. Agora você imagina eles fora da sua realidade, eles cativos, eles sabendo de todos os feitos de Deus. Eu fico imaginando como será que não estava neles. Falando: mas cadê Deus? Cadê o Senhor aqui? Cadê essa promessa que não chega? O tempo passa, os anos passam, nasce uma nova geração, e cadê a promessa que não se cumpre? Talvez aqui tenha pessoas exatamente vivendo isso. Cadê a promessa de Deus? Pastor, já faz 1 ano, já faz 2, já faz 5 anos que eu oro pela minha casa, que eu oro pelo meu marido, que eu oro para o meu filho, e parece que ele não ouve. Parece que quanto mais eu oro, mais distante ele fica da presença de Deus. É assim, não é, que a gente tem hora a sensação? E aí você fala: não, aquela palavra, aquele dia, quando Deus falou através daquele pastor, ou através daquele irmão, ou através da mensagem que eu recebi, acho que não foi de Deus, não. E você para de acreditar nas promessas de Deus, e você para de confiar nas promessas de Deus, porque está demorando, porque começa a demorar, e nós acabamos esquecendo dessa verdade. Olha o que diz o Salmo 10, 11, para a gente entender um pouco mais. Pensa, olha o que vai dizer o Salmo 10, versos 11. O salmista Davi vai dizer: pensa comigo mesmo, Deus se esqueceu e se escondeu o rosto, e nunca verá isto. Sabe por quê? Olha o que diz o verso 1, volta agora, é português o sobrenome, então eu inverti o texto aqui para a gente tentar entender. Senhor, por que está tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia?
Será que ninguém nunca fez essa pergunta? Cadê o Senhor aqui nesse momento? Nessa enfermidade, nessa dor, nessa luta? Porque agora, Senhor, justo agora, eu falo de mim, justo agora, Senhor, que eu queria o Senhor mais pertinho de mim. Parece que o Senhor está tão distante. Tem ou não tem essa sensação de abandono nessas horas, gente? Ou só acontece lá em casa? E olha que continua no verso próximo. Pode pôr, Ana, fazendo um favor. Na sua presunção o ímpio ainda faz o quê? Não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. O verso 5: os seus caminhos prosperam sempre, acima da compreensão dele estão o quê? As tuas ordenanças, e ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Aqui ele foi tentado, ele olha e fala assim: olha, parece que não adianta nada, eu estou buscando, eu estou orando, eu estou fazendo o que manda a cartilha, e não adianta. E aí aquele que não teme a Deus, parece que é ele que prospera, parece que é a grama dele que cresce mais, parece que onde ele toca é que flui. É assim ou não é? Tem hora a sensação. Então Deus esqueceu ou não esqueceu de nós? Parece que ele não ora, ele não busca. E aí você olha, dá até a sensação que a família dele não fica doente, dá até a sensação, a impressão que ele está tudo bem, que ele não tem problema. É assim ou não é? E nós que buscamos ao Deus Altíssimo, parece que não, agora caiu tudo sobre mim. Deus só pode ter virado os rostos para mim. Deus só pode ter me esquecido. Deus só pode ter me rejeitado. E aí, amado, nós começamos a criar um monte de coisa. Porque vamos falar a verdade, quem é que gosta de esperar? Tem alguém que gosta de esperar? Por exemplo, você vai lá na lotérica pagar só um boleto e você tem que enfrentar uma fila, falando, esperar 5 minutos. Você gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar. Ou tem alguém aqui que gosta de ficar esperando uma fila? Ninguém. Nós queremos para agora. É assim ou não é? Agora você imagina uma promessa de Deus. Quando a promessa demora, quando as coisas não acontecem, o desânimo bate, a desmotivação vem. Nós queremos jogar a toalha, começamos a falar, não era de Deus, eu me enganei, eu me iludi. E aí, amado, esse povo estava vivendo justamente isso. Aí o Criador, o Deus Todo-Poderoso, para mostrar para eles que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus perseverante, Ele usa o exemplo mais belo que tem, e Ele até nos constrange. Ele vai usar Isaías 49, verso 14, olha o que ele vai dizer, porque Sião começa a dizer assim, Sião porém disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, era o povo reclamando, e ele vai dizer, não é isso que acontece não. E aí ele chega no verso 15 e ele diz assim, e ele usa o exemplo de uma mãe, porque ele fala assim, será que pode uma mãe, aquela que gerou, aquela que viu o seu corpo mudar, que teve toda a transformação, ele fala, será que ela pode esquecer de um filho que ela gerou, que ela cuidou, que ela sentiu cada momento ali, 9 meses cuidando, ele chora à noite, ela levanta ali, e ela vai abandonar? Essa mãe vai abandonar um filho, gente? A Rafa está gerando, ele tem mais 2, está ali vendo cada momento, cada foto, cada clique. Será que vai abandonar? A verdade, o normal, dá até trabalho, daí passou para cortar o cordão umbilical depois, porque chega a hora do filho ir, a mãe quer o quê? O filho perto, é assim ou não é? Porque esse é o amor da mãe, ela cuida, ela quer perto. E então o Senhor, para mostrar que Ele não esquece, Ele usa esta figura, Ele usa este exemplo. Vocês estão me entendendo? Ele mostra dessa forma, fala, mesmo que uma mãe, se isso vier a acontecer, o Senhor, jamais me esquecerei de você, filho, eu jamais me esquecerei de você, amado. Porque vamos ser sinceros, parece impossível uma mãe fazer isso. Ah, pastor, nos dias de hoje tem acontecido, tá bom, mas será que realmente ela entendeu o que é ser mãe? Porque uma mãe realmente, ela não abandona o filho, ela perde noite. Isso eu não estou aqui tirando a figura do pai, não. O pai também, mas a mãe é aquela que está ali o tempo, te gera as dores. Tem coisa que a mãe passa que o pai não fica nem sabendo. Que a mulher, vamos falar a verdade, Deus deu uma graça diferente para a mulher. E a mãe, Ele usa justamente esse exemplo. E Ele não abandona, Ele não deixa isso passar. E Deus nos trouxe aqui nessa noite justamente para dizer isso para mim e para você, que Ele não se esqueceu da promessa que Ele fez para mim e para você, amado. Sabe por quê? Porque Ele é imutável. Sabe o que Ele estava dizendo para Sião naquele momento? E Ele diz para mim e para você hoje, olha, não é isso não,
Porque às vezes hoje nós estamos vivendo uma cultura, o mundo tem entrado no nosso meio e nós temos achado que Deus é igual ao nosso, muitas vezes, que Ele fala uma coisa e depois Ele volta atrás. A minha palavra pode voltar atrás, mas a de Deus não. Ele é fiel, Ele é imutável. Malaquias 3:6 vai dizer que eu, o Senhor, Ele não muda. Hebreus 13:8 vai dizer que Ele é o mesmo ontem, hoje e permanente, eternamente. Tiago vai dizer que toda boa dádiva vem de quem? Vem do Senhor. Tiago 1,17, olha lá, toda boa dádiva e de todo dom perfeito vem de quem? Vem do alto, e desce do Pai das luzes, que não muda como as sombras inconstante. Esse é o meu, é o seu Deus, Ele não muda. Se Ele falou, vai cumprir na sua vida, amado. Sabe por quê? Porque Jeremias 1,12 diz que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra na sua vida. Onde estão aqueles que têm uma palavra de Deus aqui, amado? Vai se cumprir na sua vida. Fecha teus olhos por um instante, coloca a mão sobre o seu coração agora. Olha para dentro de si. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, que você está enfrentando. Talvez pode ser que tenha alguém aqui que está assim, tem uma palavra de Deus, foi liberada, mas talvez você desanimou, você se esqueceu diante das lutas, da dificuldade. Falaram para você assim, não vai dar certo, e você falou, é verdade mesmo. Mas nesta noite, amado, é como se o céu estivesse aberto e Deus dizendo assim, Davi, eu não esqueci de você. Pâmela, Tiago, eu não esqueci de você, eu não esqueci daquilo que foi liberado sobre o teu coração. Por isso, em nome de Jesus agora, eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, visita essas pessoas agora. Visita, Deus, esses corações agora e renova, Deus, de novo essas promessas, meu Pai, em nome de Jesus. Toca agora aquele que está aflito nesta noite, aquele que falou, não tem mais jeito, não, muda, Pai, essa situação agora, Pai, em nome de Jesus agora, Pai, que toda palavra agora, todo sentimento de esquecimento, de abandono, caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de nós declaramos agora, Pai, o renovar das tuas promessas sobre essas vidas, Pai, que elas sejam cheias, Deus, do teu Espírito Santo. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai Cante essa se verdade. cumprir. Com teus olhos fechados, declare. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Vai lembrando das promessas e declare. Pode passar, tudo Sim, pode mudar, mas tua Sim, Deus. palavra vai se cumprir. Oh, aleluia, Deus. Aleluia. Se você quer, aplauda o nome do Senhor, amado. Glória a Deus. Deus é fiel. Fala para a pessoa que está à sua direita aí, Deus é fiel. Fica firme, vai se cumprir, amado, na sua vida, em nome de Jesus. Não abandona não. Não abandona não, vai se cumprir. Sabe por que vai se cumprir? Porque Deus não esqueceu da promessa. O segundo tópico é justamente esse. Deus não se esqueceu da promessa. E aí sabe o que veio ao meu coração quando eu colocava esse tópico? É que Deus não tem amnésia. Olha que palavra, como eu vou falar isso para Deus? Deus não tem amnésia. Porque às vezes nós achamos que é assim. Sabe quando você guarda alguma coisa? Não sei se aconteceu com você, comigo acontece direto. Você coloca uma coisa num lugar, aí pastor, as mulheres é uma benção, mas você deixa tudo ali naquele lugar. Elas resolvem arrumar, aí elas tiram de um lugar, Natan, e coloca no outro. Aí dá uma, você não sabe, já aconteceu isso com você, quem é casado, já passou. Fala, mas tá aí, você não tá vendo, aí você fala aonde? Aí tá debaixo de alguma coisa, ou tá no outro canto, e a culpa ainda é nossa, dos maridos que não enxerga. Acontece lá em casa, acontece isso, sabe? Então assim, e aí eu esqueci. Você que esqueceu. Não, Deus não tem amnésia, amado. Se Deus falou, vai se cumprir. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Ele carrega
uma cicatriz de marca de amor por você, amado. Isaías 49:16, olha o que vai dizer, só para você entender, nós já vamos chegar nesse tópico. Veja, eu gravei você aonde? Nas palmas das minhas mãos. Vamos dizer junto? Eu gravei você aonde? Nas palmas. O teu nome, você já parou para pensar nisso? O teu nome está gravado na palma da mão do Senhor. As leis, e é interessante, se a gente for estudar, fala no tempo de Isaías, no tempo que eles viviam, os judeus, eles tinham esse hábito, para você entender, eles amarravam, pegavam como com um cordão, então eles amarravam em volta às mãos ali, alguns textos bíblicos, que toda hora que eles olhassem as mãos, eles lembrassem das promessas de Deus, eles não queriam esconder. E aí alguns vão dizer que, alguma outra linha vão dizer que os saduceus ali, com algumas divergências, fala que além deles fazer isso, eles não colocavam só na mão, ele pegava também a Torá e amarrava no braço todo, não só na mão, mas para onde que ele olhasse, ele queria ver a palavra de Deus, amado. Eles tinham esse desejo de lembrar, justamente porque, para não cair nessa de esquecer aquilo que foi liberado sobre a vida deles. E hoje, como que nós esquecemos fácil da palavra de Deus? E hoje, como que nós esquecemos daquilo que foi liberado sobre nós pela palavra de Deus? Alguém lança uma frase lá no Instagram e nós acreditamos mais no Instagram do que na palavra de Deus. Nós acreditamos mais em algo que fala. Olha, você viu o que fulano falou? Não, amado, que em nome de Jesus, você que está aqui, você que me acompanha, volte a acreditar na palavra de Deus. É Ele que tem a última palavra. Às vezes tem sentença, o médico falou assim, eu já vi sentença, o médico fala, não tem mais jeito. Essa era a vontade de Deus, nós respeitamos, mas a última palavra vem do nosso Deus, e Ele vai lá e Ele muda decreto, Ele muda sentença, não tem cura, mas eu estou liberando agora, vai em paz, seja curado, em nome de Jesus, amado. Nós precisamos voltar a crer na palavra de Deus. E Ele gravou o nome na palma das mãos. E abrindo um parênteses aqui para nós entender, Isaías, ele é considerado o profeta messiânico, porque ele profetizou sobre a vinda do Messias 700 anos antes. Ele apontava para o Salvador, que ia nascer um menino, e com a mulher ia gerar o príncipe, o Salvador, que ia salvar. E aí, né, que hoje está tudo assim, se você colocar aí no modo 2x, né, para andar mais rapidinho, e você adiantar lá para frente, lá para João 20, verso 25, você vai ver alguma coisa interessante. Quando Jesus ressuscitou, fala que Jesus aparece para alguns, no verso 25, e fala que falta um discípulo, está lá, Tomé. E Tomé fala, como assim ele apareceu? Eu só acredito se eu ver, e se eu fizer o que ainda? Ele fala, se eu colocar o dedo nas chagas, lá onde está aberto. E aí no verso 27 fala que Jesus aparece, fala, Tomé, isso aqui, coloca o dedo. Você está entendendo? Aí olha lá, 700 anos antes, o que Isaías falou? Falou de ser gravado na palma da mão. João 20, lá no Novo Testamento, teve alguém que tornou isso real. Isaías só mencionou simbolicamente, mas aí o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, Ele rompeu por amor a mim, por amor a você. Ele desceu nessa terra, Ele caminhou, Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, e aquilo que nos separava da salvação, do trono da graça, já não separa mais. E o teu nome agora, amado, foi gravado. Não foi os pregos que reteve Ele lá na cruz, foi o teu nome, foi o teu nome. Foi você, Paulo, foi você, Pedro, foi você, Maria, foi você, Tiago. Não, é por você que eu vou abrir essa chaga, para que ele tenha vida, em nome de Jesus, amado. Agora você precisa tomar posse dessa verdade. Agora você imagina uma promessa. O Senhor prometeu salvar, o Senhor prometeu libertar, e Ele cumpriu. E Ele tem cumprido cada dia a sua palavra, amado. E essa promessa que está sobre a sua vida, essa promessa de libertação, de renovo. Tem pessoas aqui que tem uma palavra de Deus, que é a sua família, que você ia constituir uma família abençoada. E talvez hoje, diante de alguma situação, você olha e fala, não era Deus, porque a minha família não vai bem. Mas hoje cai por terra, a sua família vai bem sim, em nome de Jesus, amado. Você vai voltar a se alegrar, porque tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Porque, amados, não tem como. A cicatriz desse amor de Deus nós não podemos esquecer. Olha que Deus maravilhoso, 700 anos antes, amado. Você consegue imaginar isso?
Porque estava apontando para o Salvador. Havia uma promessa, e ela se cumpriu, e ela segue viva, e ela segue queimando no nosso coração as marcas de Cristo. E olha o que vai dizer Paulo para mostrar para nós como que é importante, que as mãos furadas de Jesus são a prova eterna de que Deus não se esquece dos seus filhos, da sua promessa. 2 Coríntios 1:20, olha o que vai dizer, só para você entender, olha o que diz: pois em Cristo o que? Cada uma do que? Das promessas de Deus é sim, e por essa razão, por meio deles, dizemos amém, para a glória de Deus. Você pode aplaudir a palavra de Deus. É em Cristo Jesus, amado, é sim, é Ele, completa nele, se concretiza em Jesus, amado. Veja tudo que Deus prometeu em Isaías, ao povo lá em Israel, a igreja se cumpriu. Quer ver uma promessa? Os discípulos estão junto com Jesus, e começa a falar que ele tem que voltar para o Pai, e os discípulos começam a ficar preocupados: mas e agora, como vai ser de nós? Nós vamos ficar sozinhos, o que vai ser de nós? Como que nós vamos caminhar? Você é a referência para nós. Ele fala: pode ficar tranquilo, eu estou preparando o prometido, eu tenho uma promessa, o Espírito Santo, o Paráclito vai ser derramado no corações de cada um de vocês. Aí lá em João 20 ele fala assim: ó, tem uma ordem, receba o Espírito. Ele fala assim: mas vai para Jerusalém, permaneça em Jerusalém. Atos 1:8 diz assim, ó: fique aí até que seja o quê? Revestido de poder. E aí eu pergunto, Atos 2, cumpriu ou não se cumpriu a promessa de Jesus? Fala que a igreja foi o quê? Revestida de poder. Aí Joel havia profetizado: acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo sobre todo ser vivente, e eles serão cheios, e aconteceu, e continua acontecendo hoje, amado, continua, o céu está aberto, há um derramar do Espírito Santo de Deus, está acessível, basta eu e você clamarmos, estarmos desejosos. Onde estão aqueles nessa noite que querem? Onde estão aqueles que querem ser cheios do Espírito Santo de Deus? Começa a pedir: vem Espírito Santo, enche-me Espírito Santo, eu estou aqui, me capacita, me fortalece, amado. Há uma promessa que nós vamos viver ela, mas nós precisamos nos posicionar em nome de Jesus, amado. Tá bom, pastor, para a gente ir caminhando para o final já. Tá bom, pastor, mas aí o que eu tenho que fazer? Como que será isso? Como que eu faço? Como que eu faço para permanecer cheio? A promessa ainda não aconteceu. Porque às vezes falar é fácil, é uma coisa, mas e colocar isso em prática? Como que a gente faz? Como que acontece? O que eu preciso fazer? Nós precisamos permanecer acreditando na palavra de Deus. Nós precisamos permanecer acreditando na palavra de Deus. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos continuar orando, precisamos continuar buscando, precisamos continuar buscando e vivendo uma vida de santidade. Ah, não aconteceu, então eu vou... Não, isso é seta. Quantas pessoas têm perdido, têm abandonado o ministério por conta disso? Falam: não dá mais. Uma vez nós estávamos lá na fazenda, e foi uma pessoa usada por Deus e falou para o pastor: pastor, prepara e alarga a tenda, alarga as tendas. Quantos estavam lá nessa época? Levanta a mão só para a gente saber. Amém, pode abaixar. Uma palavra de Deus. O que o pastor fez? Compartilhou, nós ouvimos aquilo e começamos a orar. Isso acontecia culto lá na fazenda, era lá. Mas aí chegou um momento, Deus está dizendo: ó, tem uma palavra e alarga as tendas, é hora de expandir. Deus tem coisas maiores. E aí entendemos, fomos e viemos para onde? Para Bataguaçu. Aí começou, aí surgiu o projeto Casa Bom Pastor, e Deus continuou operando. Aí foi o centro terapêutico. Hoje iniciamos um programa na rádio, porque está debaixo de uma palavra de Deus. Quantos estão me entendendo? Amado, quando você está debaixo de uma palavra de Deus, não importa quanto, mas foi da noite para o dia? Não, né, pastor? Não foi da noite para o dia, não foi fácil, não. Teve muito suor, teve muito aperto, mas continua ali firme, acreditando na palavra de Deus. Continua acreditando na palavra de Deus. Talvez nesta noite tenha alguém que entrou aqui, que tem essa palavra, igual eu falei já,
no seu coração, mas diante da luta, diante da pressão, você preferiu guardar essa promessa. Falou assim: eu não quero pagar o preço, mas em nome de Jesus eu declaro que você vai se posicionar de novo e você vai viver essa promessa de Deus, amado, porque vale a pena, vale a pena. Fecha teus olhos por um instante. Nós estamos caminhando para o final. Lembra das promessas de Deus aí no teu coração. Como será que estão essas promessas? Sabe, promessa que foi liberada. Olha, você vai casar, você vai constituir uma família, você vai encontrar o príncipe, a princesa da sua vida. E aí você olhou, viu alguém, você que é solteiro, e falou assim: meu Deus. E aí falou, partilhou com alguém, e alguém falou assim: você está enganado, isso aí não é para você. E você acreditou nisso, e você se esqueceu que você estava debaixo de uma palavra de Deus, e você abriu mão dos sonhos do Senhor. Abra teus olhos, para a gente terminar. Deus me fez lembrar, justamente aconteceu isso comigo. Um dia me liberou uma palavra. O Vanderlei estava comigo nesse lugar. Nós estávamos em Flora Rica, estava tendo um encontro ainda. Nós estávamos na renovação e tinha uma mulher de Lucélia pregando. Eu não lembro se eu já partilhei, mas Deus colocava no meu coração. E aí ela estava ministrando e ela virou para um lado e falou assim: ó, Deus está falando com você. E aí o Vanderlei estava na frente e tinha um outro rapaz do lado e eu estava mais atrás. E ela falou assim: Deus me mostra 2 rapazes, aonde um tiver, vai estar o outro. Aí falou: levanta você. Aí o Vanderlei, ele falou: é você. Botou o Vanderlei relutou também, ficou de pé. Aí tinha um outro do lado, eu falei: é o que está do lado dele. Levanta. Aí o rapaz levantou. Ela falou: não, é você que está atrás, e até abaixou. Eu falei: eita, ela viu. Era eu. Eu falei: mas como assim? Ela falou assim: Deus está me mostrando que Deus tem uma obra de Deus para fazer na sua vida através de você, e aonde um estiver, o outro vai estar. Amém. Fiquei ali, relutei. Só resumindo para você entender. Passou um tempo, lá em Flora Rica, aconteceu, o Vanderlei ficou desempregado. Para onde o Vanderlei veio? Santa Virgínia. Falei comigo: isso aí não era de Deus não, hein? Se era de Deus, como é que vai separar um do outro? E passou um tempo, passou 1 ano, passou 2 anos, Ricardo fica desempregado. Fica uma luta, orando. O que acontece? Onde que está o Vanderlei? Na Santa Virgínia, servindo a Deus. E eu servindo a Deus lá, e começa o mover de Deus. Resumindo, começo a trabalhar, conheço o pastor Zacarim. Na época não era o pastor ainda. Deus me traz para cá, e a promessa de Deus, a palavra de Deus se cumpre, e o projeto continua. Eu me torno pastor, estamos servindo a Deus junto no ministério. Ei filho, não importa quanto tempo passa, o tempo não anula a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida. Não anula. Talvez você está aqui hoje e fala: pastor, já faz 20 anos. Tá bom, não é anulado a palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é cronos, é kairos. O tempo de Deus é diferente, amado. É kairos. O tempo de Deus vai acontecer na sua vida em nome de Jesus, amado. Deus prometeu a Abraão, falou para ele: ó, você vai ter um filho. Abraão tinha 75 anos quando veio essa palavra para Abraão. E aí passaram 25 anos. Abraão já tinha 100, pastor. E o que aconteceu? A promessa se cumpriu. Abraão gerou. Amado, porque a palavra de Deus, ela se cumpre, amado. José teve um sonho: vão se dobrar diante de ti. Aí venderam José como escravo. Você conhece a história. Foi levado lá para o Egito. 13 anos se passaram, Natan. 13 anos. E o que aconteceu? 13 anos depois, José se torna governador, e toda a sua nação, toda a sua família, porque ele estava debaixo de uma palavra de Deus. Fala comigo: debaixo de uma palavra de Deus. Faz a diferença. Quantos nessa noite querem permanecer debaixo de uma palavra de Deus? Se coloca de pé, irmão. Se coloca de pé. Se coloca de pé nessa noite. Eu não sei como que está a promessa de Deus no seu coração. Eu não sei como que está a tua vida nesta noite, mas é preciso você entender: no tempo de Deus vai acontecer. Repita comigo: no tempo de Deus. No tempo de Deus. Coloca a mão sobre o seu coração enquanto o ministério se prepara.
Fecha teus olhos. Olha para dentro de si. Começa a lembrar das promessas de Deus na sua vida. Talvez você já até esqueceu. Lembra aí. Talvez tinha uma promessa de Deus que você ia servir no ministério. Você ia ser um instrumento poderoso de Deus. Talvez liberar uma palavra de Deus, dizendo que o teu filho, a tua filha, e você olha o estado que o teu filho está vivendo hoje, que a tua filha está falando, não, não é de Deus. Há uma palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada vida, cada coração nesta noite, diante do Senhor. E te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, visita agora cada pessoa que aqui se encontra, que nos acompanha, e manifesta sobre a vida dessas pessoas. Nós declaramos em nome de Jesus, que a sua palavra vai se cumprir, em nome de Jesus.